Primeiramente, vamos ler o nosso conceito ao lado para depois discutirmos a sua aplicação. Missão é a razão de ser da organização. Representa o ramo ao qual ela pertence. A missão visa comunicar interna e externamente o propósito de seu negócio. Eu posso até não saber efetivamente qual é a missão da UFAM, mas se eu sei qual é o seu negócio, com certeza, com toda certeza, ela vai ter alguma coisa pautada entre a questão de educação, formação, pautada também na questão de extensão, ensino, pesquisa. Com certeza isso faz parte da missão. Ou seja, a UFAM foi criada para quê? Para trabalhar nesse triplé. Missão é a razão de ser da organização. E esse tripé que eu estou colocando aqui, ele tem que ser, da ponto de vista da UFAM, uma ponta, um direcionamento, apontar um direcionamento para quem lê, dizer, pá, lá na UFAM eles praticam educação, ensino, pesquisa, extensão, etc. Vamos lá então. Visão. Nos transmite a ideia de desafio e de crescimento organizacional, ou seja, onde a empresa espera daqui a alguns anos estar. Ela funciona como uma espécie de bússola, mostrando a direção na qual a organização está caminhando e, além de apontar o caminho para o futuro, insta a organização a atingir os seus objetivos, o atingimento dos seus objetivos estratégicos que já previamente foram declarados. Entendeu o conceito? Quer saber um pouquinho mais? Então te convido a ler o nosso caderno digital a partir lá da página 71, para que vocês possam assim aprimorar os seus conhecimentos. Creio que a boa leitura do nosso caderno digital possa ter contribuído para aprimorar os seus conhecimentos. Contudo, preciso reiterar a importância do que foi aqui discutido. Toda organização necessita ter bem claro respostas para as seguintes perguntas: quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? Como chegaremos lá? Nessa linha de raciocínio, convido vocês a observar o esquema inserido no próximo slide, relacionando essas etapas até agora discutidas com o que a gente vai chamar de fluxo. Vamos lá, senhores. Observe esse fluxo aí ao lado, que ele vai te dar um direcionamento. Cada etapa desse fluxo é precedida por uma pergunta que, ao se responder, ajuda a compor o seu planejamento estratégico. Vamos tentar entender. Quem somos? Quem somos é aquilo que nós já declaramos. É as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, os valores que incorporam que pautam as minhas decisões, o tipo de negócio que eu executo, qual a razão de ser. Isso me dá a direção corporativa para onde nós vamos caminhar. Eu caminho naquilo que eu acredito. Eu tomo uma decisão pautada nos valores da minha organização. Não vou fazer nada diferente disso. Onde nós estamos hoje? Isso me dá a ideia de uma análise que eu tenho que fazer no âmbito interno. Como é que nós estamos? O que nós estamos aqui desse aspecto interno, dessa minha análise, primeiramente, que eu estou fazendo? Como estou fazendo? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu tenho alguma debilidade? Como é que está o ambiente externo? Como é que é o meu negócio? Como é que eu estou diante dos meus concorrentes, diante dos outros órgãos para os quais eu devo responder? Aí vem a próxima pergunta: para onde nós vamos? Bem, esse para onde nós vamos é futuro, não é isso? Então já sei que visão é onde nós queremos chegar daqui a 5, 10, 15 anos. Eu preciso aliar essa visão aos objetivos. Uma vez atingidos, consequentemente, vou atingir a minha visão estratégica. Essa visão de futuro, esses objetivos, eles dão a direção que todas as unidades de negócio, que todos os órgãos que compõem a minha secretaria vão ter que estar atentos. Senão, o somatório deles não vai dar o resultado final que nós almejamos. Porque cada órgão, cada setor público
responde a uma atividade. E o somatório dessa atividade dessas atividades é que fazem da minha organização uma organização de sucesso. Porque nós conseguimos, dentro das nossas limitações, atingir os nossos objetivos estratégicos. Aí vem a pergunta, como chegaremos lá? Aí sim, senhores. Aí é a formulação da estratégia. Então, eu tenho formulações que eu vou ter que fazer no nível corporativo, no nível de processo e no nível funcional, dada aquela hierarquia que nós comentamos lá em cima. Eu tenho objetivos estratégicos, objetivos táticos e objetivos operacionais. Para que cheguemos lá, como o autor coloca, eu preciso formular essas estratégias. Para cada uma dessas formulações estratégicas, eu terei que desdobrar isso em plano de ação. Ok? Vamos aqui. Alguns exemplos. Missão aqui lá de São Paulo, da nossa prefeitura. Missão: promover e assegurar a qualidade de vida dos cidadãos. Bem, aí te pergunto, será que isso acontece? Não acontece? Não sei. Mas aquilo que eles colocaram lá é aquilo que eles provavelmente vão ter como sendo a razão de existir daquela previdência. Nós existimos para quê? Para promover a segurança e a qualidade de vida de todos os meus contribuintes, de todos os meus habitantes de determinado município do meu estado, que compõem o seu somatório, os bairros, né? Todos os bairros compõem aqui o somatório da minha prefeitura, né? É interessante que em determinados estados, que nós não temos isso ainda, né? Em alguns casos os caras estabelecem subprefeituras e cada um desenvolve atividades muito alinhadas com a prefeitura, o órgão central, mas até com uma certa autonomia. Ok? Visão: ser reconhecida como excelência na gestão pública até 2015. Opa, olha só, nós já estamos em 2020. Se eles conseguiram ser reconhecidos, não sei te dizer. A visão é um desafio. Se chegou lá, alcançou, beleza, eu tenho que reformular isso. Eu já tenho que pensar isso para mais 10, 15, 20 anos. Que às vezes ultrapassa até o mandato de determinado prefeito, ou determinado governador, ou determinado presidente. Valores. O que eles acreditam lá e efetivamente devem ou deveriam praticar? Legalidade, impessoalidade, moralidade, ética, transparência, eficiência, excelência. Tudo muito bonito. Não sei se isso, nós não moramos lá, se isso condiz com a realidade. Eu não quis colocar exemplos pautados na nossa realidade, até porque nós estamos entrando no ano político, isso poderia gerar, de um certo ponto, alguns questionamentos, eu não queria entrar nessa seara. Então peguei um exemplo já antigo, lá de São Paulo, até mesmo para deixar como reflexão, até para você olhar o que eles queriam naquele ano, até 2015, e ver se eles conseguiram alcançar. Verifique os indicadores de satisfação. Vamos lá. Você se interessou sobre o tema e quer ampliar o seu conhecimento? Vá até o caderno digital e leia sobre como aplicar. Tire suas dúvidas em nossos ambientes virtuais, lá nos chats, ou procure a orientação do seu tutor presencial. Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre fatores críticos de sucesso. Qual a sua importância? Como é que se aplica isso dentro do contexto do planejamento estratégico? Se ainda não conhece, nem tem ideia do que seja, vamos avançar um pouquinho nessa parte conceitual? Fatores de sucesso, os famosos FCS, que em alguns livros pode até não vir com esse nome crítico, pode vir fatores-chave de sucesso, mas saibam que é a mesma coisa, são as conhecidas e fundamentais situações que precisam necessariamente serem satisfeitas. Essas condições precisam ser, no mínimo, supridas para que a organização tenha sucesso no seu setor de atuação. Ou ainda, é um conjunto especial de condições baseada na análise do setor e nas forças que a organização identificou como responsável pela estrutura do seu negócio.
Seu correto mapeamento reduz os riscos no processo de gestão, possibilitando a melhor tomada de decisão. Contudo, é importante salientar que os FCS têm sua origem no mercado, no nosso caso, no contribuinte, no cliente, consumidor, fornecedores, e devem ser analisadas no âmbito interno, nas organizações, pois posteriormente deverá compor o diagnóstico organizacional. Desse correto mapeamento decorrerá a sua própria sobrevivência, nada como um exemplo, então, para clarear as ideias. Vejamos aí no próximo slide. Repare que aqui foi pautado fatores de sucesso e medidas de uma determinada unidade de negócio. Vamos pegar e trabalhar pelo menos um exemplo aqui. Nós temos aqui 5 colunas, cada uma coluna indica uma determinada situação. Por exemplo, se a nossa missão for bem sucedida, se a nossa missão for bem sucedida, onde nos diferenciaremos? Aí ele pergunta: quais os fatores de sucesso e quais são as nossas medidas críticas? Como fatores de sucesso, ele coloca crescimento da receita recorrente, rentabilidade, como se fosse avaliar isso do ponto de vista do cliente. Eu preciso perceber a atitude que ele gostaria, parceria, de ser lembrado. Eu preciso aumentar a carteira de clientes, de segmento financeiro. Na perspectiva de processos internos, eu preciso responder, oferecer a solução diferenciadas, melhorar o meu helpdesk. Na capacitação, na capacidade de inovar e crescer, eu posso colocar dentro dessa perspectiva solução que abrange sistema de consultoria e agilidade no lançamento, estabelecer parceria de soluções de negócio, capacitação da minha equipe. Repare que para cada um desses fatores, eu já estou colocando aqui do ponto de vista, e isso eu fiz com toda a equipe, com aquela equipe que eu reuni lá, após o processo de sensibilização. Bem, senhores, o que nós precisamos para termos sucesso? É isso. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou tentar dar um direcionamento para o gestor, a partir da leitura de todo mundo que está envolvido nesse processo, o que eles acreditam que resolvam isso. Às vezes são atitudes simples que geram bons resultados. Tem um filme muito, mas muito interessante que vocês podem até baixar no YouTube, chama-se A Fábula dos Porcos Assados. Convido aos senhores a fazerem essa leitura. Em linhas gerais, deixa eu fazer um resuminho. Rezava a lenda naquela época que em um determinado momento tocou fogo numa determinada floresta lá, e os porcos que lá moravam, acabaram morrendo assados. E as pessoas comeram porco e gostaram do porco assado. E achavam que o processo de assar porco era simples, bastava tocar fogo na floresta. E aí criaram uma estrutura pesada, chamaram os anemotécnicos, os caras que eram especialistas em saber a formação do clima, dos ventos, onde é que soprava, o especialista em reflorestamento, porque cada vez que tocava fogo na floresta tinha que também plantar de novo, né? Afinal, eu precisava ter a fonte de ignição ali para que os porcos morressem assados. Entretanto, em uma determinada reunião dessa alta cúpula, estavam todos reunidos lá para tentar deliberar o que estava acontecendo, porque está cada vez mais difícil assar porco. Aí começaram, né? Essa equipe, após essa sensibilização, falou: não, porque os porcos são muito inconstantes, eles não querem ficar parados, e dificulta, alguns porcos saem mais queimados que outros e tal, e está difícil. Ou seja, criaram uma estrutura pesada para um procedimento que teoricamente poderia ser simples. Aí chegou um colaborador chamado João Bom Senso e falou: olha, eu tenho uma solução aqui para isso. Bastava pegarmos os porcos, assarmos e está resolvido o problema. E aí o chefe direto dele: não vou levar nem essa sua opinião lá para a diretoria. Tu já pensou o que nós vamos fazer com essa estrutura? Com esses vários profissionais que entendem de clima, de reflorestamento, de não sei o que nós vamos fazer com toda essa estrutura?
Você acha que a solução fosse tão fácil, já não teríamos resolvido isso? Senhores, qual é a moral da história? Eles tinham planejamento? Até tinham planejamento. Porque eles conseguiam o objetivo que era essa porta. Mas está cada vez mais difícil. Porque, dada a inconstância ambiental, dos ventos, do próprio animal que não queria ficar parado para ser assado e tudo mais, estava cada vez mais difícil. Essa brincadeira que nós estamos colocando aqui está disposta nesse vídeo do YouTube, mas eu quero deixar assim, uma visão bem interessante para os senhores. Faltou bom senso. O cara às vezes tem uma boa ideia e como você não dá a chance dos outros participarem, essas boas ideias não são absorvidas pela organização. Daí a importância de todo o planejamento, a cada momento você fazer esse processo de revisão. Se já conseguimos atingir aquela determinada visão estratégica, eu tenho que reformular isso aqui. Eu tenho que dizer o que é crítico. É crítico manter o porco parado, porque ele não quer sair mais ou menos assado, etc. Então, por que não prender? E à medida que você começa a vislumbrar quais são os fatores críticos daquela organização, você consegue enxergar melhor o funcionamento da tua empresa, melhorando assim os processos e assim dando a agilidade necessária para tal. Tomando então como base o quadro anterior, você poderá observar, através de uma perspectiva corporativa, que um exemplo possível de fatores críticos de sucesso seja o próprio processo de arrecadação de impostos, pois o mesmo será a base do orçamento público, a ser aplicado nas ações do governo, por exemplo, em saneamento, segurança, saúde, educação, transporte, moradia, etc, etc, etc. Se o governo não consegue arrecadar, as ações sociais ficarão comprometidas. Então, de que forma eu posso arrecadar melhor isso? Não sei, temos que pensar. Esse desdobramento em termos de ação é o que vai dar o prosseguimento às tuas atividades dentro do processo de planejamento estratégico. Não basta eu definir quais são os fatores, eu tenho que pensar como é que eu tenho que agir junto à sociedade para melhorar a questão da arrecadação. Bem, observe o reflexo desse fator crítico de sucesso na educação pública. Para entender mais sobre o tema, recorra ao nosso caderno digital. Aí temos aqui uma escola pública, uma imagem, né? Hoje não haverá aula, não tem professor, não tem água. Parte da escola está desabando, não tem material didático. Aí o garotinho fala, ainda querem aumentar a carga horária. Como, né, senhores? Um pouquinho da nossa realidade. É isso, senhores. Chegamos ao fim dessa unidade. Vamos ampliando aí os nossos conhecimentos, avançando para a próxima aula e junto com certeza chegaremos lá. A todos, bom estudo e até a próxima.